Fala galera, tudo bem? Quem tá falando aqui é o engenheiro parmejano, engenheiro mecânico, e do meu lado está o Leandro Nóbrega, engenheiro mecânico também, e hoje é um sonho que nós estamos realizando, que é fazer esse podcast Enge Como a Gente, que é para você, engenheiro recém-formado, ou engenheiro que tá querendo fazer engenharia e não sabe o que vai fazer como engenheiro. Então a gente criou esse universo, né, esse podcast, para você entender um pouco mais sobre engenharia. E, Leandro, fala aí, qual a sua opinião, o que você tem a dizer sobre o podcast Enge Como a Gente, meu amigo? Olha, essa ideia partiu do momento que a gente lembrou quando a gente estava na faculdade, né? A gente estava terminando o curso de engenharia da gente e a gente pensava, o que eu vou fazer, né? Cadê a vida depois da engenharia? E a gente não tinha nenhuma resposta praticamente sobre o que a gente ia fazer. Então, hoje já há um tempo no mercado, já conhecendo como é que funciona, já tendo feito muito contato, já tendo errado muito, já tendo acertado bastante. Então, a gente queria trazer bastante informação de qualidade, a gente queria trazer muita informação, a gente quer dar um horizonte, a gente quer dar uma luz no Passar fim o bizuzinho, passar aquela dicasinha pro aquela pejeira. dica esperta que é para poder o cara falar. Agora eu sei pra onde é que eu vou. Aquela tropeçada que a gente deu. Aquela tropeçada que a gente deu, a gente tenta evitar pra turma que tá vindo. E vamos agradecer, né, cara? Agradecer primeiramente a Deus por ter dado essa oportunidade, de ter colocado essas pessoas no nosso caminho para poder criar esse conteúdo. Nossa amiga, nossa esposa. Raquel, te amo. E Mônica, você... também te amo muito. Mônica, Alice, amo vocês. Isso aí. Então vamos lá. Irei começar a questionar e tirar algumas dúvidas com o Leandro sobre o que ele faz. Leandro, fala para mim, cara, como foi sua... de forma resumida, a sua vida acadêmica, e aí você hoje faz o quê? Você é engenheiro de projetos, né? Eu me formei em engenharia mecânica, fiz o curso de engenharia mecânica na faculdade, e depois de pouco tempo de formado, eu acabei entrando nessa área de gestão de projetos. Trabalhei um pouco de tempo com engenharia mecânica, mas eu descobri que meu negócio era trabalhar com gente. E olha que estranho, né? Porque quando você fala engenharia de projetos, né? Eu entendo, assim, hoje eu sei o que é, mas quando eu me formei, quando eu falava projeto, eu imaginava já aquele cientista acadêmico maluco que ficava fazendo um monte de cálculo. Você faz cálculo, cara? É isso que é um projeto? O que é um gestor de projetos, né? Qual é a diferença? Passa um resumo pra gente aí. Vamos lá. Tem dois conceitos aí bem distintos que eles acabam se entrelaçando. Quando a gente fala de projetos e gestão de projetos. Projeto, basicamente, é qualquer iniciativa que tem começo, meio e fim e que eu preciso entregar um resultado exclusivo. Ponto. Então, eu estou fazendo um esforço para entregar algo e acabou. O projeto é isso. Entendi. Então, tem nada a ver de cálculo. Você não fica pegando um monte de desenho e calculando, não é? Esse seria um projetista? Isso seria um engenheiro projetista, e esse cara, obviamente, existem vários no mercado, esse cara tem um foco específico no tipo de projeto que ele faz. Agora, o gestor de projetos, não. Ele tem uma visão sistêmica do negócio, desde quando a coisa começa até quando o projeto é finalizado, passando por todas as etapas do negócio. Então, ele tem uma visão muito mais global do que simplesmente um engenheiro que fica focado dentro de um projeto departamental, por exemplo. Entendi. E você, agora sim, o perfil do projetista, olha pessoal, isso aí é legal para você que quer fazer engenharia. O engenheiro projetista, ele tem um perfil diferente do gestor de projetos? Quer dizer, o gestor de projeto, ele tem alguma peculiaridade que seja fundamental para atuar como gestor de projetos? Qual é a diferença do projetista, o engenheiro projetista e o engenheiro de projetos? O engenheiro projetista depende muito do foco de projeto que ele trabalha. Então, ele pode ser, por exemplo, um engenheiro calculista. Ele vai fazer cálculos aí, dimensionamentos, o que o engenheiro faz muito, mas o gestor de projetos, na verdade, a gente tem uma figura que a gente chama dentro de gestão de projetos, que é o gerente de projeto. O gerente de projeto, ele vai liderar o projeto e todas as suas disciplinas que acabam englobando do começo até o fim, e esse cara, ele não vai ficar só fazendo cálculo. Cálculo acontece, cálculo muitas vezes ele vai fazer também, mas só que ele é um cara que vai cuidar mais de como as atividades estão avançando, como que isso está impactando no global, e ele vai ficar fazendo essa coordenação de atividades junto com as pessoas para poder entregar no final o que se precisa. Então, cara, você falou uma palavra interessante, coordenação. Então, o projetista, pelo que eu entendi, ele é mais... Ele na dele ali, né, não fazendo cálculo, no computador, nos softwares,
já você lida mais com o ser humano, com mais pessoas. Então você tem que lidar com equipes, quero dizer, muito que você está me explicando, né, no seu projeto, né, você tem a visão macro do projeto, que tem que alcançar um objetivo, o projetista ele é mais uma etapa do seu projeto. Bem prova que você vai ter que conversar com esse projetista, cobrá-lo, contratá-lo, desligá-lo, enfim, é isso? Por aí. O projetista, normalmente, ele acaba focando mais nas atividades do projeto no que tange ali a atividades técnicas. Né? Ele vai ser mais executor etapa, né? Ali das atividades micro. Né? Ele então. é um cara mais focado no detalhe. O gestor de projetos, ele é um cara mais focado no macro. Então, esse cara precisa entender o que essas pequenas atividades estão impactando num bem maior, né? Num resultado maior. Então esse cara vai ter que fazer análise de prazo, esse cara vai ter que analisar o custo, se está sendo respeitado, fazendo esse controle ao longo do tempo. Ele vai ter que controlar, por exemplo, o que as pessoas estão fazendo, as pessoas estão disponíveis, não estão disponíveis, essa pessoa vai ter que negociar muito. Aí, pessoal. Se trata mais de skills, claro que a gente tem skills que a gente chama de hard skills, que é o cara vai ter que saber calcular um cronograma, o cara vai ter que saber calcular budget, o cara vai ter que saber calcular risco, isso daí faz parte. Ô, Leandro, então você dizendo pra mim, você falou cronograma, falou prazo, falou liderança de pessoas, então passa pra nós 3 skills, 3 habilidades que um gestor de projetos precisa ter. O gestor de projetos, ele, claro, precisa saber de muitas ferramentas técnicas, ele precisa saber, por exemplo, calcular um cronograma, ele precisa calcular riscos, ele precisa controlar e construir budgets, mas só que o que realmente move ele para frente e o diferencial dele mesmo é o cara que precisa desenvolver liderança, esse cara precisa desenvolver gestão de pessoas e esse cara precisa negociar, ele precisa desenvolver negociação. Então, negociação, gestão de pessoas, liderança, é o que de fato vai fazer um bom gestor de projetos ter sucesso dentro do projeto dele. Que legal, cara. Então, assim, pessoal, você percebeu que o gestor de projetos tem uma habilidade muito voltada à comunicação, né? Então, e também a política, né? Hoje a gente, infelizmente, a gente fala política, a gente tenta mescla, já puxa logo para o nosso decadente política, mas o caso do político não deixa de ser uma habilidade muito positiva para o mercado, né, corporativo, ainda mais para a gestão de projetos, né, porque ele tem que lidar com pessoas, lidar com pressão, né? Depois você vai falar para a gente o que é pressão, né? Como que você lida com pressão. Tem que lidar com pressão, cara? Fala aí. Todos os dias, o dia todo. Aí. Você dorme com pressão, acorda com pressão. Porque tem cronograma, né? Tem o prazo, né? Você tem prazo, você tem custo para respeitar, você tem cliente querendo a qualidade do projeto dele, mas você precisa saber que quando você trabalha com pressão, e um projeto ele envolve pressão de todos os lados, é muita gente querendo coisas diferentes. Você teve problema com pressão no início? Assim, quando você começou sua carreira na parte de projetos, quais foram os problemas que você mais teve? Eu queria falar, vou dar um exemplo, né? Você teve problema em contratar pessoas, desligar pessoas, tentar dar ordens para as pessoas? Como que você dá uma dica para dar uma ordem, para você pedir para uma pessoa atender o seu cronograma? Você teve problemas com prazos, a pressão? Qual foi a maior dificuldade que você teve nesse mercado de gestão de projetos? Eu costumo dizer que o gerente de projetos, ele é a arte de se responsabilizar por pessoas ao qual ele não tem autoridade formal sobre elas. Olha que legal, pessoal. Olha que legal isso, hein? Então, o que acontece? Você, ao tempo todo, está negociando com essas pessoas. Você não necessariamente manda nelas. Normalmente, o projeto, você pega recursos de outras áreas para, por um tempo, essas pessoas estarem trabalhando no seu projeto. Então, é muito difícil você simplesmente querer impor para essas pessoas que elas façam o que você quer. Você precisa todo tempo ter empatia, você ter habilidades de negociação mesmo, você saber entender o que o outro lado está precisando, fazer concessões, porque um projeto, muita gente está querendo muita coisa, e esses interesses muitamente são conflitantes. Entendi. Então, na base do conflito é que você precisa chegar num denominador comum para todo mundo,
a ponto de que o projeto que é o bem maior consiga ser entregue no prazo. Perfeito. Cara, eu queria falar com você, você falou algumas palavras, a gente hoje, o nosso público vai ser a pessoa que vai fazer engenharia, ou aquela, às vezes tem o pai que está nos assistindo, o pai indicar para o filho, a gente fazer umas palavras que às vezes, budget, o que é budget e o que é o hard skill? Algumas palavras a gente costuma de falar do mundo corporativo, obviamente que eu sei, mas fala, o que é o budget? O que é o budget, a gente às vezes fica com essa coisa de ficar budget, hard skills. Budget é o orçamento. É o orçamento. Basicamente, a gente precisa, muitas vezes, de uma quantia de dinheiro para poder investir em algum projeto. Então, fazer compra de equipamentos, contratar pessoas, enfim, a gente precisa de dinheiro para poder fazer aquisições. Você diria que o Age Como a Gente é um projeto? É um projeto. Tá vendo? Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. A gente começa com uma ideia, a gente desenvolve essa ideia e a gente, por exemplo, está aqui hoje fazendo uma das entregas. Nós tivemos o nosso budget, falou, eu cheguei pro Leandro, eu vou gastar no máximo isso aqui, meu camarada, vou investir mais ou menos isso aqui num prazo de 3, 6 meses. Aí, baseado nisso, o Leandro nos ajudou, buscou os estúdios, colocou numa planilha, enfim, e fez esse projeto acontecer, né? Sou muito grato por isso, inclusive. Eu costumo fazer um comparativo de gerenciamento de projetos, eu não faço um filho com 9 mulheres em um mês. Eu preciso esperar 9 meses para poder esperar a gestação acontecer. Projetos é a mesma coisa. A gente tem que controlar alguns aspectos do projeto que a gente consegue negociar, outros não, e isso é uma parte de hard skills, por exemplo. Deixa eu te perguntar, quantos projetos um profissional do seu gabarito consegue hoje gerir? E quantos projetos um recém-formado, e depois eu quero também saber, já se você puder emendar, que tipo de curso ele tem que fazer quando formado? Se existe alguma engenharia específica para fazer gestão de projetos? Dito isso, e aí quantos projetos você acha que o cara pode gerir no primeiro... Acabou de se formar, acabou de entrar no mercado, ele pode gerir, e hoje você, no seu gabarito, né, com a sua experiência, quantos projetos você acha que dá conta? Claro, né, eu acho que isso é relativo, depende da demanda, depende da complexidade, né? Como assim? Eu até, né, se você me permita, o cara vai desenvolver um shopping center. É um projeto muito extenso. Né? O cara não dá para desenvolver 3 shopping centers, eu acredito que não. Não, o cara é um projeto de formar, criar 6 podcasts. Talvez tenha um nível de complexidade muito menor quanto construir um shopping center. Sim. Então, dito isso, fala para mim como o cara recém-formado, onde ele pode adquirir um curso, que tipo de curso que ele faz, feito em gestão de projeto, ele tem que fazer um outro subcurso, quanto tempo você daria para o cara, se formou, faz um curso assado, depois de tantos anos trabalhando nessa área, você faz um curso... Passa essas dicas para nós, por favor. Vamos lá. O cara que está na faculdade, está terminando a faculdade, o cara fala, poxa, né, o que é projetos? A gente escuta muitas vezes na faculdade, o que é, né, quero trabalhar com projetos. Primeira coisa, na faculdade, dificilmente vai ter um curso de gerenciamento de projetos. A gente não tem, pelo menos a grande maioria das faculdades que eu conheço, não tem isso na grade fixa, né? Tem eletivas, optativas ali que você pode escolher para fazer gerenciamento de projetos. Isso dá uma base, né? Que dá uma basezinha ali. Você vê ali de forma bem sórdida, né? Superficial o que é gerenciamento de projetos, mas isso não significa que, por não ter visto a disciplina, ele não possa trabalhar com gerenciamento de projetos. O cara está na faculdade... Qualquer engenharia? Engenharia civil, mecânica, elétrica? Qualquer engenharia. Qualquer engenharia o cara consegue trabalhar com gerenciamento de projetos depois. E muitas vezes ele tem experiências dentro da faculdade que dão base para ele trabalhar com gerenciamento de projetos e que ele não faz ideia. Por exemplo, o aluno que faz atividades extracurriculares. O cara que, por exemplo... atlética, DA, centro acadêmico, tudo isso a pessoa não percebe, mas ela está desenvolvendo projetos a toda hora, né? Os eventos da Atlética, os eventos do DA, campanha de doação de sangue, campanha de festa, por exemplo. E tudo isso você fez, né? São projetos. Fez parte da Atlética, fez bastante isso, né? A gente desenvolve projetos durante a faculdade, né? A diferença é que a gente não tem um conhecimento estruturado na faculdade. Depois que ele sai da faculdade, o que eu recomendo? Primeiro,
trabalha um pouquinho para você entender como é que é o mercado, como é que é a sua empresa, o que entende essa transição da faculdade para o mercado. Logo depois, o que eu recomendo? Faz um curso de gestão de projetos. Existem várias pós-graduações em faculdades muito boas. Eu fiz uma pós-graduação. Você não falou o nome, não pode falar, não tem o nome, faculdades, né, Leandro? Tá aqui, em breve. Eu fiz uma faculdade ótima, mas não vou fazer propaganda agora. Eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, e aí sim, com conhecimento estruturado, eu tive condições de procurar oportunidades no mercado em gerenciamento de projetos. Uma vez que você entra, você se apaixona. Você não quer sair da área, e aí uma coisa vai levando a outra. Você vai trabalhando com gerenciamento de projetos, vai trabalhando como analista de projetos, vai trabalhando como analista de um PMO, vai aprendendo... O que é PMO? PMO é o Escritório de Gerenciamento de Projetos, Project Management Office. Então, uma coisa é o projeto per se, outra coisa é o Escritório de Gerenciamento de Projetos. Isso é um outro curso, é uma pós da pós. É um outro curso, mas só que na verdade são duas atuações diferentes. O projeto, ele funciona com habilidades específicas para poder avançar, gerenciar um projeto. O escritório de projetos, ele trabalha com vários projetos, normalmente. Hoje, eu, por exemplo, trabalho com uma carteira de 80 projetos. 80 projetos? E quantas pessoas, quantos profissionais tem nesses projetos? Você consegue estimar diretos e indiretos? A gente tem ali, entre diretos e indiretos, nesses 80 projetos, mas quase 200 pessoas. Olha só, pessoal, lidar com 200 pessoas. A gente, então, no escritório de projetos, tem projeto no Brasil, tem projeto no México, tem projeto na América Latina de forma geral, tem projeto no Chile. Que legal. Então você faz gestão de projetos em vários países, sim, né? Sim, que legal. Eu tomo conta, por exemplo, hoje de um escritório de projetos na América Latina. E qual é o seu segmento? A empresa que você trabalha hoje? Hoje você tem a carteira assinada, sim, né? E qual é o segmento da sua empresa? Hoje eu trabalho com projetos focados em medical devices. Em uma empresa que trabalha especificamente com fabricação e distribuição de produtos para artroscopia. Então a gente faz projetos voltados para produtos, mas não só isso. Tem projetos voltados para negócio, projetos de finanças, projetos de logística, projetos de vendas, projetos de regulatório, projetos de tudo. E muitos desses projetos envolvem todas essas áreas. Então, quando você trabalha de um escritório de projeto, você não necessariamente está interessado em acompanhar o projeto dentro do projeto. Você está preocupado em prover capacitação e coaching para os líderes desses projetos para que eles possam entregar o máximo deles. Que legal, cara. Então a gente começa a trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo. E trabalhar com 80 projetos, obviamente, é um negócio extremamente desafiador. Uma hora você me perguntou sobre quantos projetos a gente consegue tocar ao mesmo tempo. Óbvio que depende da experiência do profissional. Eu já estou na estrada há um bom tempo, então eu consigo absorver uma carteira de projetos maior. Né? Agora, uma pessoa que está começando... Já desenvolveu um método, né? Sim, hoje, por exemplo, eu já desenvolvi metodologia, já criei escritórios de gerenciamento de projetos do zero, enfim, isso daí... E depois dá uma dica para nós também se existe algum software específico, se existe software pago, se existe software free... ou a planilha de Excel o cara desenrola, depois se puder... Sim, existem várias soluções no mercado, mas o que eu costumo dizer é, software não trabalha sozinho. O software ajuda a gente a trabalhar. A tecnologia sempre está a favor de quem está por trás disso, que é o ser humano. As pessoas precisam ter conhecimento entre as próprias pessoas e fazer o uso da tecnologia para poder entregar mais projetos, para poder ser mais eficiente, para poder entregar mais produtividade. Plataforma, software, ferramenta ajuda, mas quem faz o projeto acontecer somos nós, pessoas, e nisso eu tenho um forte conceito de que nós nunca vamos ser substituídos. A tecnologia ela pode avançar o máximo que puder, mas nunca ela vai substituir a figura do gerente de projetos e as pessoas que estão trabalhando dentro do projeto. Então é legal, né? Porque a gente falou várias coisas aqui, vou tentar dar um resumo aqui, dar uma compilada nas informações. Então, o gestor de projetos, né, quem quer ir nessa área, eu entendo que ele tem que ser um cara comunicativo. Sim. Tem que ser um cara sempre proativo, sempre ativo. Então, você é um cara que não pode ter vergonha. Tem que estar acostumado a subir no palco, tem que estar se acostumar, né, pessoal? Isso aí a gente não ter vergonha de se impor, né? Tem que buscar estudar com frequência, né? Tem que fazer pós-graduação, depois tem que fazer o PMO, depois você... Isso ainda fica em dúvida, depois você fala um pouco mais de PMO. E saber que
se faz necessário trabalhar com pressão e cronograma, certo? Acho que eu estou tentando dar um resumo, se você quiser incrementar. Vamos lá. O PMO, ele é o escritório de gerenciamento de projetos. Dentro de uma companhia, ele é um departamento, né? Um departamento que cuida da gestão dos projetos todos, certo? Então, dentro desse escritório de projetos, no meu caso, 80 projetos. Eu não tenho, nem se eu fosse, né, uma máquina, eu conseguiria tocar 80 projetos ao mesmo tempo. Então, lá a gente fica analisando resultados individuais de cada um desses projetos e apoiando os líderes de cada um desses projetos para que eles possam entregar o que eles precisam. Então, o PMO é aquela parte, é a gestão de todos os projetos, quando ficam os cabeças dos projetos. Mas quero dizer, para o cara chegar nesse nível, é experiência, é cadência, ou o cara tem que se profissionalizar, ele tem que pegar um certificado? Existe uma certificação para isso? No mundo de gerenciamento de projetos, você precisa estar se capacitando continuamente. Então, por exemplo, não adianta você achar que você vai sair da faculdade, aí beleza, eu falei agora há pouco, vai fazer uma pós-graduação e está resolvido. Não. Você sempre vai ter que fazer uma capacitação contínua. Então, você fez uma pós-graduação, você vai trabalhar. Você vai trabalhar, você vai aprender, você vai colocar na prática o que você aconteceu. Daqui a pouco, você vai sentir necessidade de ter mais ferramentas. Você vai fazer mais capacitação, você vai colocar mais em prática. E com isso, você vai subindo o seu nível de entrega. A partir do momento em que o nível de entrega vai subindo e você vai se capacitando, é uma aprendizagem para o resto da vida, lifelong learning. Então, chega uma hora que você começa a ganhar autonomia para poder gerenciar vários projetos complexos, enfim. Então, o PMO é uma categoria, a hierarquia seria uma parte da hierarquia de uma empresa, seria isso o PMO? Vamos lá. O PMO, ele não tem exatamente uma hierarquia em relação ao gerente do projeto. O gerente do PMO, ele é uma coisa, o gerente do projeto é outra. O gerente do PMO é um departamento que dá suporte. Então, e para trabalhar nesse departamento, ele tem que fazer um curso ou ele conquista isso? Chega uma hora que de tanto você trabalhar com projeto, você começa a entender como funciona a dinâmica das carteiras. Né? Então, um projeto, uma carteira de projetos, ela basicamente é um compilado de vários projetos. Né? Mas só que para você trabalhar com carteira de projetos, com gestão de portfólio, que é o que a gente chama, são outros skills. Você precisa ter uma visão mais sistêmica ainda do que o projeto em si. Então, as duas áreas andam em parceria. O líder do projeto e o líder do escritório de projetos. É um sempre suportando o outro, é um sempre ajudando o outro com informações, com troca de experiências, até o momento em que eles andam juntos. Uma coisa depende da outra, ou seria ideal que elas andassem juntas, mas não necessariamente existe uma relação de hierarquia entre eles. Eu imaginava que depois que você fizesse a pós-graduação em gestão de negócios, você teria que fazer um novo curso, ou não sei qual, uma prova, para ter um certificado para falar, pessoal, eu sou tão bom em gestão de negócio que além da pós-graduação tem como fosse uma OB. Né? Sim. Entendeu o que eu tô falando? Não sei se isso não existe. Existem várias certificações de gerenciamento de projetos. Eu, por exemplo, sou certificado pelo PMI. Eu tenho uma certificação que se chama PMP, que é Project Management Professional. É uma das mais famosas do mundo, é uma certificação bem pesada. Basicamente é como se você estivesse mostrando pro mercado, olha, eu tenho aqui um cartão de visitas que mostra que eu sei. Você prova pro dono do negócio que você não vai fazer bobagem, né? Você, olha, eu fui capaz de pegar esse diploma, esse certificado, quer dizer que... Se eu mostro o PMP pro cara, eu tô falando pra ele, cara, eu não vou destruir esse projeto. Eu entendo, eu sei o que eu tô falando. Eu sei fazer o mínimo possível pra fazer um projeto bacana pra você. Mas do cara já fazer, você recomenda o cara faz a pós-graduação e já tentar, porque isso é um investimento, né? Pra você tirar a certificação PMP, você tem alguns requisitos. Então você Quais são? Alguns requisitos mínimos de experiência, você tem que trabalhar, se não me engano, para tirar o PMP, você tem que ter um curso de bacharelado e tem que ter trabalhado pelo menos cerca de 3 anos, eu acho que alguma coisa em torno de 4.500 horas, você tem que ter um tempo mínimo de educação formal, fazer um curso na área, etc. Então, quando você prova que você tem esses requisitos, você pode fazer a prova, e é uma prova bem pesada, é uma prova bem extensa, é uma prova paga, né, também, né? Paga a prova, paga em dólar, paga pro PMI, é caro. Só que
dá retorno. Uma certificação pesada dessas, por exemplo, mostra para o mercado que você tem conhecimento, tem experiência em gerenciamento de projetos. Existem várias outras certificações, existem certificações em PMO, existem outras certificadoras diferentes do PMI. O PMI é a mais famosa que tem aqui no Brasil, por exemplo, e no mundo. Então, as certificações, elas são como selos que você adquire ao longo da carreira para poder mostrar, olha, eu tenho essa certificação, então eu tenho essa experiência e esse conhecimento. Né, que legal. Pô, você vê só, pessoal, então a gente tem várias dicas aqui para vocês de gestão de projetos. Descobrimos que o gestor de projetos ele não fica fazendo cálculo, ele não é um projetista, né? Ele faz parte do projeto em si, né? Uma hora do projeto, se vai entrar um projetista para desenvolver ou desenhar uma necessidade ali que o Leandro vai ter que contratar ou demitir. Cara, sobre contratação, você já teve experiência de desligar? Você tem essa... Como você vê essa contratação de pessoas ou desligar a pessoa? Você tem essa parte de RH, recursos humanos, você atua também? Sim, essa parte de skills e recursos humanos, eu acho que todo mundo devia ter. Tá? E normalmente dentro de uma empresa, quando a gente fala em contratação de pessoas para projetos, obviamente a gente trabalha sempre em parceria com o departamento formal de recursos humanos dentro de uma empresa. A gente analisa qual o perfil de pessoas que a gente precisa para participar daquele projeto, a gente analisa se a gente tem internamente, senão a gente vai ter que no mercado buscar esse profissional. Então, eu costumo falar que a parte fácil é contratar, né? Porque tá todo mundo feliz, a pessoa tá entrando e tal. Agora, a demissão é sempre um caso muito sensível, porque o projeto, pela própria natureza, ele tem começo, meio e fim. Chega no final do projeto, pode ser que a gente tenha que, no jargão técnico, deslocar as pessoas, né? A gente não fala demitir, a gente fala desalocar. Né? E eu acho que o mais importante, demissões ou desligamentos ou desalocações de projeto fazem parte da vida de projetos. Na minha opinião, o mais importante quando você desliga a pessoa de um projeto, assim como você desliga da companhia, é você ter empatia, né, e você ter respeito pelo profissional na hora que você está fazendo esse desligamento. Então, não é a demissão per se, não é você mandar um WhatsApp para a pessoa, não pode ser uma coisa fria, você tem que ser humano nessas horas. Afinal de contas, você contratou essa pessoa, você contou com ela, essa pessoa ajudou você, então a humanização é muito importante no momento do desligamento. Você precisa ter respeito por quem respeitou você durante o tempo do projeto, para quem te ajudou a ter sucesso durante o projeto, e nessa hora, da maneira mais respeitosa e humana possível, você desaloca a pessoa, e isso, infelizmente, faz parte do projeto. Infelizmente não, é a vida do projeto. Projetos são temporários, então a gente tem sempre gente indo e voltando. E quando você faz um bom trabalho, você acaba fazendo network, pelo que eu tô entendendo, você acaba, né, indo Sim. Você pode te ligar e chamar ele para outro projeto no futuro? Participou com você de um projeto hoje, teve que desligar a pessoa, amanhã você está precisando da pessoa de novo. A pessoa amanhã está voltando. Que legal. E esse contato... E dá para até o cara trabalhar como um empreendedor ali, não precisa ser necessariamente CLT, ele pode até, talvez, montar sua própria empresa. Tem muita gente, por exemplo, que tem consultoria própria, que trabalha como freelancer, que trabalha como consultor. Então essa pessoa, ela acaba se colocando à disposição de projetos temporários, então essa pessoa normalmente ela já sabe, olha, eu vou estar à disposição para começar um projeto, no final do projeto ela já sabe que ela vai ser desligada, e então você vai contando com esse pessoal sempre de maneira temporária e sempre de maneira, claro, muito profissional, muito respeitosa, afinal de contas, acho que no final todo mundo ganha com a gestão do projeto. Deixa eu fazer uma pergunta, nós falamos do segredo, falamos várias skills, várias habilidades positivas para ser um bom gestor. Lidar com pessoas, ser humano, manter sempre capacitado, estudando, investindo em você com certificações, trabalhar muito bem com prazo, cronograma, valores, né, investimento, budget. Agora vamos falar qual é o segredo do fracasso de um gestor de projetos. Eu vou falar, esse cara vai fracassar se ele... Né? Eu sei que vai ser o oposto de tudo que eu falei, mas tenta detalhar isso, por favor. Vou falar, o segredo do fracasso para o gestor de projetos é você ser um babaca. É isso. Ser escroto, né? É você ser um cara que não respeita, é você ser um cara que não se importa com as pessoas, é você ser um cara que só quer impor a sua vontade, é você ser um cara que acha que todo mundo é seu escravo, é você ser uma pessoa que não respeita ninguém, é uma pessoa que acha que o mundo gira em torno do próprio umbigo. Se você quer ter fracasso,
não se importe com as pessoas em gerenciamento de projetos. Você tem tudo para conseguir ter sucesso no seu fracasso. Perfeito, perfeito. E assim, para a gente continuar, fala o que você deveria ter feito lá na faculdade, que você não fez, ou que você deve ter feito no passado. E fale para nós também o que você pretende fazer, né? E o que você fez que você falou, puta, isso talvez eu não deveria ter feito, acho que eu perdi um pouco de tempo. Que é aquele fracasso, né? Todo mundo tem os fracassos Sim. ali, que fez a escolha errada. Você consegue dar essas 3 dicas para nós? Olha, se eu pudesse voltar o tempo atrás na faculdade e pudesse mudar alguma coisa do que eu fiz e aproveitar para gerenciamento de projetos hoje, eu teria tentado entender melhor as pessoas. Teria tentado entender melhor como que o meu trabalho como gestor impacta no trabalho dessas pessoas e como que eu poderia ter ajudado mais essas pessoas a produzirem mais, a poderem ter sido melhores pessoas dentro dos projetos que eu participei. Participei de muito projeto na Atlética, por exemplo, e acho que eu fiz um bom trabalho lá, mas só que eu teria procurado entender um pouco mais disso, né? Uma coisa que eu fiz de bom dentro da faculdade, que fica a dica para você que gosta dessa, que está se interessando por essa área de gerenciamento de projetos e ainda vai sair da faculdade, procure atividades extra-acadêmicas. Procure uma atlética, procure um DA, procure um centro acadêmico, procure alguma atividade extracurricular onde você possa se envolver mais com pessoas e possa trabalhar com elas para você entender como que essas pessoas se relacionam e como que todo mundo junto pode se unir num propósito e entregar um resultado maior do que se cada um estivesse tentando fazer por conta própria. Tá. E o que você pretende fazer no futuro? Sobre gerenciamento de projetos, o que eu pretendo fazer no futuro parece clichê, cara, mas eu procuro sempre ser uma versão melhor de mim para as outras pessoas. Eu busco sempre impactar positivamente nessas pessoas, nas pessoas que estão trabalhando comigo nos projetos. Eu costumo dizer que, cara, o papel do gestor de projetos é trabalhar para os outros. Tá. É trabalhar para poder dar melhores condições a essas pessoas darem resultado, é trabalhar para poder remover impedimentos, dificuldades, é poder prover recursos para essas pessoas poderem trabalhar satisfeitas, felizes, engajadas e para elas poderem terem a satisfação de estar trabalhando comigo. Perfeito. Pessoal, acho que já deu para dar um bom resumo ali de gestão de projetos. E agora acho que vale a pena fazer uma troca de falar um pouco de mim, né, o que eu faço. Acho que a gente falou bastante de gestão de projetos. E tira suas dúvidas aí, ô Leandro. Ô Edson, você trabalha hoje com consultoria de elevadores. Eu sei que você é engenheiro mecânico, você fez o curso de engenharia mecânica. E eu queria entender o seguinte: tem disciplina de elevador na faculdade e não tem? E como é que você entrou nesse mundo de elevadores? Porque, né, eu acho que o pessoal deve estar pensando, beleza, trabalha com elevador, mas eu não sei se tem na faculdade. Na minha faculdade, de repente, não tem alguma coisa específica. Não, realmente, cara, é bem legal, porque assim, o elevador não tem uma faculdade específica, não tem uma matéria específica. Engenharia de elevadores não existe. Não tem. Além da física, né, a gente às vezes estuda física ali, elementos de máquina, né, sabendo o que é rolamento, mas não tem. E eu entrei nesse mundo, vou fazer engenharia para você trabalhar com elevadores. Não, realmente foi o destino, né? Tem um momento que eu me formei, eu fui trabalhar CLT numa grande multinacional, mas eu não me adaptei no mercado CLT, eu sempre fui contra a maré. E aí eu queria trabalhar em plataforma, fiz um curso, vou ter em resumir, fiz um curso, também sou oficial de máquinas da Marinha Mercante, lá no Rio de Janeiro, fui trabalhar em plataforma. Nesse meio tempo, eu comecei a auxiliar pequenas empresas, como consultor, auxiliando na parte de gestão, organização da empresa, e era empresa de manutenção de elevadores. E nessa me apaixonei. Era um mercado que não tem crise, né? Você vê o mercado crescendo o tempo todo. O mercado de elevadores, então, tá bombando e, assim, tá construindo. Não é um mercado, é um mercado que não sofreu com a crise, porque pode ter o que for, todo mundo tem que se locomover. 2015, aquele negócio todo, e o mercado de elevadores bombou, né? 2020, né? Na pandemia, o mercado não teve essa, né? O pessoal tem que utilizar o elevador para fazer esse podcast, a gente tem que pegar o elevador. Imagina quem mora no 18º andar e não tem elevador. Uma clínica, né? Se aqui fosse uma clínica de ortopedia, tem que ter elevador. Então, assim, eu percebi muito isso. Então, assim, acabou que eu fui nesse mercado, né? E montei a minha própria empresa de manutenção de elevadores no Rio de Janeiro, uma empresa
conceituada, tinha 60 funcionários, faturando aí seus 5 milhões por ano, foi bem bacana. E foi uma experiência muito legal que eu tive, porque não só financeiramente falando, mas também a parte de ver pessoas, né? Foi o momento que eu vi que eu consegui contratar de forma direta a pessoa, e a pessoa vai, faz faculdade, você ajuda, ela se forma, a pessoa também, ou a pessoa casa, tem filho, e você vê tudo isso acontecer, isso me deixou muito feliz e muito realizado, né? E eu dou muita dica pra galera, assim, quando você for se formar, galera, e vai trabalhar, você tem que trabalhar, né? Primeiro é o seguinte, posso ser rude, né? Então, talvez você não possa nem concordar, mas eu sempre tinha a filosofia assim, que o patrão, o dono, o diretor, tem que trabalhar pouco e ganhar muito. Se você colocar essa filosofia no seu modo de trabalhar, que o seu chefe tem que trabalhar pouco e ganhar muito, ele vai ficar viciado no seu trabalho, e aí você vai conseguir pleitear benefícios e até, quem sabe, ser sócio desse cara, que aconteceu comigo. E aí eu fiz essa empresa, né, com sócios, né, que era o meu ex-chefe, e eu sempre tenho uma filosofia também que eu vou compartilhar aí. Tem que ser 3 bons, né? Tem que ser bom para a sociedade, tem que ser bom financeiramente e tem que ser bom pessoalmente. Não adianta você ganhar muito bem e tá destruindo a sociedade, sei lá, com alguma empresa. Não adianta você ganhar muito bem e não tá se sentindo realizado. Então você tem 3 Bs. Então é um tripé. Bacana, você falou então que logo depois da sua experiência como CLT, você acabou trabalhando com pequenas consultorias em elevadores e acabou depois entrando nessa empresa onde você acabou fazendo a sociedade. Então, de repente, você é CLT e virou dono da empresa, né? Exatamente. Assim, como que foi essa transição? Como que foi essa... Porque você tem um foco muito forte em empreendedorismo desde cedo, né? Desde cedo você já foi para as cabeças, você já foi tocar um negócio, você já tinha muita gente trabalhando com você. Como que essa coisa de repente você tinha um salário fixo ali para você e de repente você estava tomando risco? Então, né? sim, realmente, eu não me adaptei no mundo corporativista. E eu sempre, desde moleque, desde antes de me formar, eu trabalhava com office boy, lava rápido, eu sempre meio que consegui correr atrás do que eu queria. Então, isso na faculdade, eu ia na feira vender porcaria na República, a gente morou em República, todos nós, e tinha um acúmulo de porcariadas, a gente ia na feira de madrugada vender essas porcariadas e fazia dinheiro para poder ir pra festa. Então sempre teve esse espírito de empreendedorismo e montar, e quando veio a oportunidade, né, aquele pessoal fala, sai da zona de conforto. Galera, eu tô procurando essa zona de conforto faz alguns anos, tá? Até hoje não achei, mas acho que você meio que balela. Eu acho que é o seguinte, você se desafiar, sair do seu mundinho, porque você tá fazendo aquele mesmo percurso, sua casa, aí você vai pra sua empresa você volta pra academia, e as coisas estão acontecendo. As oportunidades estão acontecendo. E você acaba não pegando a oportunidade. Quando eu fui pro Rio de Janeiro fazer oficial, eu comecei a conhecer muita gente, e quando eu entrei nessa empresa de elevadores, eu vi uma empresa com faturamento milionário, tem oportunidade aí. Isso o que mais acontece é isso, tá, pessoal? O que você viu de diferencial, então, que você tinha para poder contribuir nesse ponto? Então, foi o que eu também falo que o acadêmico ajudou, né? Faculdade, também sou contra... Eu sou muito contra com aquele cara que fala, não precisa fazer faculdade. Não, cara, você tem que fazer faculdade sim, tá? Porque o pior caso der errado, eu vou te dar uma outra oportunidade e te dar uma visão ampla e de procedimento, né? Ainda mais lógica de engenheiro, metodologia, aquela coisa mais metódica. Então isso, os grandes, o Brasil tem muito empreendedor, né, cara? E você vai encontrar muito, quando você vai ver no mercado, você vai ver, o cara é dono, tem um faturamento mais para de elevador, o cara fez oficina mecânica, uma padaria, um bar, um restaurante, enfim, mas o cara se enrola na parte financeira, ou na parte de gestão de pessoas, ou ele acaba virando escravo da sua própria empresa. Quando você fala de gestão de pessoas, de virar escravo da sua própria empresa, você trabalha com consultoria. Hoje, né? Queria entender uma coisa. O consultor hoje, na figura que você tá, ele é o cara que vai ficar pendurado no elevador? Ou ele é o cara que simplesmente vai passar uma orientação mais técnica, uma orientação mais qualificada para quem tiver, por exemplo, operando lá dentro do elevador, né? Tá, legal, ótima pergunta, né? Eu, quando tinha empresa, eu era o engenheiro responsável e eu estava na parte estratégica, como CEO mesmo. Então, eu não ia consertar o elevador. Eu tinha que ter noção,
obviamente, do como funciona o elevador, né? Que o quadro de comando, tem polia, tem motor, tem máquina, vem a corrente elétrica, transforma energia mecânica e faz tracionar o elevador, subir e descer. Saber as partes mecânicas, saber muito de normas, muito de leis. Para você que é engenheiro e quer entender um pouco mais de elevador, inclusive, né? Vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado, vai no meu canal no YouTube, no final vai estar aqui as descrições. Para você lá, eu dou várias dicas para você que é engenheiro e quer entrar nesse mercado de elevador, que é um mercado promissor e muito bacana, né? Eu mesmo tenho muito orgulho de promover acessibilidade e mobilidade a todo mundo. Então eu montei essa empresa, eu tinha meu sócio que era o diretor técnico, era mais o diretor executivo realmente, mas eu assinava, porque para elevador, pessoal, tem uma legislação específica, normas específicas, tá? Para montar uma empresa de elevador, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro. Então, porque se você demole, ela mata, ela esmaga, ela corta, então não adianta só saber de elevador, você tem que entender como é que funciona a legislação para poder trabalhar com isso. Tem que estudar. Não é qualquer um que trabalha com isso. Exatamente. Eu faço, inclusive, parte do comitê da BNT, de normas técnicas, né, que a gente está... Então, a norma ela fica sempre se modificando, né? Hoje a gente tem a NBR, que era baseada na ISO, mas tem a ASME, que é uma outra norma americana de elevadores. E dito isso, né, eu estava no Rio de Janeiro com essa empresa só para gostando de consultoria, né? E aí eu percebendo que existe um profissional no mercado de elevadores, né? O engenheiro pode trabalhar no mercado de elevadores de várias formas, né? Sendo dono, sendo engenheiro responsável, sendo um vendedor, um consultor, sendo gerente, sendo diretor, ele pode trabalhar como uma seguradora e ele pode trabalhar como consultor ou inspetor, que eu faço hoje, que é justamente auxiliar construtoras na compra de elevadores, no projeto de elevador. Agora, no projeto que eu digo realmente é contrário de você, projetar realmente, fazer os cálculos, tem fórmulas matemáticas baseadas nas normas para você verificar qual tipo de elevador, qual a velocidade do elevador para a construtora, ajudar ela a adquirir, fazer edital, planilhar, equalizar. E também, esse é um nicho, e o nicho que é a consultoria para o síndico. Por exemplo, nesse prédio, tem um síndico que é responsável por esse prédio, né? Então, às vezes, ele quebra uma peça, será que quebrou mesmo? Será que custa isso mesmo? Será que essa peça é original? Será que essa peça não é original? Aí eles me chamam para fazer um laudo, fazer um parecer, um relatório, e eu auxilio o síndico a ter um trabalho, ter o elevador, né? Com a sua maior eficiência, com o menor custo, porque elevador, infelizmente, tem muita coisa errada, né? Tem um mercado negro, enfim, tem bastante coisa. Então, com a experiência que você tem na consultoria, hoje você tem condições, por exemplo, de orientar uma construtora, orientar mesmo um síndico de condomínio. Isso. Em qual deve ser o caminho que ele deve seguir, por exemplo, ou para instalar um elevador, ou para fazer a manutenção dentro do condomínio dele, por exemplo. Hoje o meu maior mercado, né, esses dois, né, clientes, modelos de tipos de cliente, é o síndico, né? O síndico hoje, ele quer fazer uma atualização tecnológica no elevador. Aí ele me auxilia, pede ajuda para poder ver o que de fato tem que para levantar, fazer a necessidade do elevador, ver o que tem que ser instalado, o que está fora de norma, o que precisa estar dentro da norma, ajuda a escolher uma empresa, a tirar a empresa, a negociar, porque como fui dono de empresa, você é o valor de tudo, né? Enfim, e fazer com que o elevador ele gaste menos. O objetivo sempre é economia, sempre eficiência. Sempre o síndico tem que gastar menos e o elevador tem que funcionar cada vez muito mais, ter mais tempo de uso, né? Sem quebrar, sem paralisar. Vamos lá, você falou um negócio legal. Dar consultoria para esses síndicos, né? Para como atender todos esses requisitos técnicos e legais aí para elevadores. Mas uma pergunta: o síndico só tem que chamar o consultor quando trava o elevador e quando quebra? Aí que tá, boa pergunta, cara. Você sabe que a inspetor de elevador, olha só, pessoal, mais para vocês que é engenheiro, querem entender um pouco desse mercado. Nos Estados Unidos, na América do Norte e na Europa é obrigatório por lei. Né? Tem que ter um inspetor anualmente inspecionando todos os elevadores e mandando um laudo independente. Né? Hoje no Brasil não é obrigatório, mas tem uma norma específica para inspetor. Então, a gente hoje faz um trabalho muito de Instagram, mais uma vez, quem quiser ver no YouTube, no Instagram, Engie Parmejano, conscientizar o síndico a vantagem de ter um consultor, porque o síndico, os profissionais, os síndicos... Só te chama quando é o problema, mas o síndico, assim, por exemplo, aqui estamos num centro corporativo, né, um escritório corporativo, já muito provável que o síndico pode já ter um consultor auxiliando ele, assim como contador, assim como um advogado condominial,
Aí eu entro, por exemplo, um shopping center, um hospital, e também prédios residenciais, nesses resorts, né, que tem vários elevadores, mas também. E síndico com um ou dois elevadores também me pede ajuda com. Então, cada vez entenderam mais o benefício de alguém, porque você fica na mão da empresa, né? Imagina, você tá na empresa, a empresa quebrou. Para desligar o elevador, eu vou na casa de máquina, tiro um fusível e desligou o seu elevador. Aí eu posso falar para você, síndico, né? Tem empresa que pode falar, ô Leandro, custa 10 mil reais para consertar. Você não sabe quanto é, eu falo quanto que eu quero. Exatamente. Você não sabe de nada, e o cara vai lá, instala, coloca o fusível de novo, enfim, tô dando um exemplo, tá, pessoal? E nessa a gente ajuda. Então é uma ajuda do nosso trabalho, da Pavuc Engenharia, pro síndico, que a economia é muito, mas muito superior ao investimento que faz o nosso serviço. Comparado com que se ele não quiser ter um consultor, por exemplo, e ir na raça só atuando quando o elevador quebra, esse cara, então, ele fica algemado. Se ele não tem um consultor, ele além de ficar algemado, vai gastar muito mais caro. Isso, ele fica... hoje, nesse mercado condominial, o síndico é um custo... assim vai ser. Ele pensa em proteção de dados, nessas leis de proteção de dados, pensa na parte de energia elétrica, na parte de contratação, inadimplência, tem uma série de fatores que eles discutem muito, mas elevador é muito pouco discutível. Assim vai ser, assim será. E aí eu entro justamente para quebrar isso, para mostrar para eles que não é bem assim. E fala uma coisa, Edson, olhando a atuação do consultor em elevadores, parece um negócio fantástico. Uhum. Né? Você hoje é muito capacitado, hoje você tem muito conhecimento, mas imagina para o cara que está ali na faculdade, a mulher que está ali na faculdade, e ela fala, cara, esse negócio de consultoria de elevador é legal, né? Tô terminando meu curso e eu gostei desse negócio do Edson. O que você recomenda, ou qual que é o caminho ou as alternativas que você recomenda? Faz um curso, procura uma empresa? Pessoal, realmente, não tem curso de elevadores no mercado, né? Vai ter, mas não tem. E assim, você quer entrar no mercado, você realmente tem que aplicar para as empresas que fazem manutenção, entrar nessa empresa pequena, essas empresas que tem hoje no mercado tem 3 grandes multinacionais e tem várias empresas pequenininhas. Elas jamais, você recém-formado, vai te pagar um valor de engenheiro. Então você tem que entrar sempre... Então, aquele negócio lá que tem no CREA que os caras falam, você vai sair da faculdade ganhando piso, que eu acho que na hora que você fazer a conta, na hora que você fizer a conta vai estar ali 9 mil reais. O cara fala, vou trabalhar com elevador, 9 mil reais é que é na minha conta. Isso não é, isso aí isso tem que realmente entrar na empresa, atuar, mostrar competência, aprendendo, e aí você vai galgar isso, tá? Então, é possível entrar, mas você tem que se dedicar. E, cara, eu recomendo muito. É um mercado muito bacana, muito legal, muito gostoso, muito dinâmico. Dá para atuar em muitas frentes. Elevador, você pode trabalhar como um fornecedor de peças de elevador. Você pode trabalhar como dono de empresa, dono que fornece peças para o elevador. Pode trabalhar como gerente, projetista, enfim, sabe? O mercado de elevador realmente é um mercado que poucas pessoas conhecem. Eu tenho essa sorte, né, esse prazer de atuar nessa área, e eu vou dividir isso com você, eu divido muito isso com vocês no YouTube, nos meus canais aí. Quem tiver, então, querendo ter mais um pouquinho de informação, gostei desse negócio de consultoria de elevadores, gostei desse negócio de parte técnica de elevador, porque tem projetista técnico de elevador, tem consultoria de elevador, tem essa parte de fornecedores de peças. Poxa, gostei, não sei para quem que eu pergunto. Eu vou ajudar, o pessoal cara. Pode ir atrás de você? Lógico. Não, no meu canal lá no Instagram tem muita gente que pergunta, né? Como posso entrar, como que eu faço? A gente acaba auxiliando aí, dando algum tipo de ajuda, né? Mas, infelizmente, realmente não tem um curso, são muitas normas técnicas, tá? Elas são bem densas, são várias normas, ela tá em curso de atualização, mas eu recomendo. E também trabalhar como CLT, por que não? Dá para você trabalhar em grandes multinacionais como CLT, e dá para você trabalhar como engenheiro também. Eu não me adaptei CLT, acabei montando minha própria empresa, agora minha nova empresa de engenharia aqui em São Paulo. Mas sim, cara, é bem legal, eu super recomendo, sim. Bacana. Me fala uma coisa, Edson. Enquanto você esteve na faculdade, você saiu, formou, entrou no mercado, logo estourou. Se você pudesse dar um conselho para quem está na faculdade hoje, ou falar para o Edson o Edson universitário, o que você faria de diferente e o que você recomendaria para você mesmo para poder ou chegar onde você chegou ou aumentar as chances de chegar onde você chegou? Perfeito, cara. Assim, eu me arrependo muito de não ter feito curso técnico,
tá? Isso é eu devia ter feito. Eu saí da faculdade, male trocava o pneu do carro, né? Inclusive tem muitos amigos que ainda não sabem trocar pneu de carro. Então eu deveria ter feito um curso técnico, eu deveria ter feito esses que você foi parte da Atlético, acho que eu deveria ter feito do Baja, tem sempre aqueles iniciação científica. O Baja, para quem não entende, é uma iniciativa que tinha na faculdade da gente, eu acho que deve ter até hoje, para montagem de carrinhos de corrida. Isso. Então aqueles bugzinhos, é um negócio bem bacana. Então, aí eu não fiz parte, devia ter feito parte desses programas extracurriculares. Eu participei de muitas festas da faculdade, que eu acelerei muito, coloquei muito na quinta marcha, acho que eu poderia ter não ter ido tão forte nas festinhas, na diversão, na parte divertida da faculdade. Eu fiz alguns cursos que, assim, aproveitando, né? Fiz alguns cursos que talvez não devia ter feito, eu fiz MBA em gestão de negócio, é legal, acho interessante, mas que eu fiz no momento que não deveria ter feito. Utilizei algumas ferramentas para a minha empresa lá do Rio de Janeiro, minha ex-empresa, né? A qual eu vendi, pessoal, e vendi bem, obrigado. E no futuro agora, eu tô querendo fazer uma pós em engenharia de segurança do trabalho, para ter mais um CREA, para ter mais uma... Para poder aumentar o seu leque de business, de negócio. Business dentro da área de elevadores. De consultor, especialização, sim. Para mim é interessante. Bacana. Você viu que legal? Caramba, cara, tem bastante coisa para fazer em consultoria de elevadores. Eu sabia um pouco, mas só que não sabia que era tão legal. É legal, cara. Elevador, assim, eu recomendo muito pessoal aí. É isso. E para síndico também, né, pessoal? Você conhece algum síndico, advogado condominial e tá com um problema de elevador, me chama, eu ajudo em tudo e dou muita informação sem custo aí, muita consultoria sem custo. Cara, estamos já nos finalmente, tá? A gente... Vamos mais uma vez agradecer aí a Deus por isso, né? Acho que foi bem legal, né, cara? Obrigado aí. Pô, foi foda, foi muito bom. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Pavuca Engenharia, essa empresa é uma empresa de engenharia e consultoria muito boa. O diretor dele, uma empresa, um cara de alto gabarito. Recomendo muito vocês entrarem em contato com essa empresa. E ele é focado em elevadores, olha só, ele manja muito bem de elevadores. Esse cara entende de elevadores, os caras da Pavuca entendem. Temos também a Mônica Villani, advogado. Mônica Villani Advogados é uma parceira nossa, uma das pessoas que acreditou nesse projeto para a gente poder começar, então a gente agradece muito. A Mônica Villani Advogados, ela trabalha com serviços jurídicos, então parte civil, contratos, LGPD, segurança de dados. A Mônica Villani Advogados, ela tem um portfólio bem bacana para você que é empreendedor, você que tem uma empresa, você que está querendo um suporte no seu departamento jurídico e está precisando mitigar seu risco, está precisando fazer contratos de melhor qualidade. É muito importante você ter um contrato que proteja você e a sua empresa. Então, a Mônica acreditou na gente nesse projeto para a gente poder começar. Recomendo vocês bastante. A Mônica, modéstia à parte, ela é bem boa nessa parte aí de serviços jurídicos. Beleza, galera. Então, assim, pessoal, nos próximos vai ter convidados agora, se precisa entender, vai vir a ideia, né? Vai vir um engenheiro de materiais, por exemplo, que é especialista em hidráulica, né? E vai vir um engenheiro mecânico que trabalha no setor financeiro, vai vir um engenheiro eletricista que trabalha com vendas, vai vir um engenheiro de produção que trabalha com agronegócio. Então a gente sempre vai chamar convidados especialistas de uma engenharia, né? E onde ele atua para dar dicas para vocês como ele entrou, o que ele faz, vai vir um engenheiro mecânico especialista em engenharia bélica, né? Então, bem legal, vai vir uma engenharia acústica. O que a engenharia acústica faz? Você trabalha o quê? Faz rave? Faz o que ela faz, né? Então vai vir, inclusive vai dar dicas pra galera aqui. Então vai vir muita gente legal. Então a ideia é essa, né? É desmistificar e abrir para vocês um leque que o engenheiro pode fazer quando ele se forma, o que ele quer fazer. O engenheiro mecânico vai trabalhar só carro? Não. O engenheiro mecânico vai trabalhar e vai ficar consertando o carro? Não, pode ser. Vai vir engenheiro mecânico que trabalha no setor automotivo, pode vir engenheiro de vendas, enfim, é isso, né? Sim, Leandro? A gente aqui no Engie Como a Gente quer trazer as pessoas que se formaram, que saíram do curso de engenharia e já descobriram qual é a vida depois do curso de engenharia. Então, o engenheiro não necessariamente ele está trabalhando com engenharia.
Muitos estão, mas muitos não estão. Então a gente quer trazer essa galera para cá para poder eles falarem, cara, como que eu parei nessa área que eu tô hoje? O que que eu tenho de legal para passar pro pessoal? O que que eu fiz de errado? A gente quer ouvir muita história de como que a pessoa caiu, como que a pessoa levantou. E tão importante quanto as histórias que dão certo são as histórias de superação que a gente tem ao longo do processo da jornada da gente, que é essa informação que a gente não teve e que a gente está aqui de coração querendo passar para vocês que estão querendo saber, ter informação de qualidade sobre o que vai acontecer comigo quando eu entrar no mercado, quando eu me formar no curso de engenharia. Qual engenharia escolher? Qual engenharia escolher ou qual segmento do mercado escolher na engenharia que eu estou? Isso. Gente, a gente tem essas respostas, a gente tem muita história legal para contar para vocês, a gente tem muita gente bacana que faz trabalhos muito legais no mercado. Se vocês continuarem acompanhando a gente, vocês vão ter muita orientação de qualidade aqui com a gente no Enge Como a Gente. E então, clica no sininho. Nunca falei isso na minha vida, mas clica no sininho para inscrever no canal. Compartilha, segue a gente nas redes sociais que estão marcadas aqui na tela e vem com a gente que, olha, no mínimo vai ser divertido, mas eu acho que no fim do dia vocês vão sair com muita informação legal. Esse foi o primeiro. E já adiantando, semana que vem a gente tá trazendo um engenheiro de... eletricista. Que trabalha com vendas. É possível... Faculdade de Engenharia de Vendas, né? O cara se formou em Engenharia Elétrica, tá trabalhando com vendas. Como assim? Né? Se você não entendeu ainda, a gente vai te contar na semana que vem. Abraço, gente. Abraço, Deus, gente. Obrigado. Tchau.